Olá, boa tarde para vocês. Estamos aqui novamente com o programa The Alchemist Cast. Comigo, Cris Gouveia, que para quem não sabe, sou terapeuta holística também, transpessoal, sou embaixadora da paz e esse programa ele fala sobre espiritualidade principalmente. Então eu abordo a alquimia, que é a mãe de todas as ciências, né, inclusive da astronomia, astrologia, matemática, biologia, enfim. Mas a gente está falando mais sobre espiritualidade. Hoje eu estou com uma amiga muito querida aqui que eu vou mostrar para vocês e vou mostrar primeiro quem é e depois eu falo sobre ela. É a Sabrina, dá um oizinho. Oi, gente, tudo bem? Então, um prazer estar aqui, viu, Cris? Muito bem-vinda. Gratidão. E, na verdade, para quem faz podcast, isso não é tão fácil encontrar convidados com essa qualidade, como, graças a Deus, eu tenho encontrado para gravar aqui no programa. E a gente vai falar hoje... eu vou começar com uma polêmica, né? O que você... Primeiro eu vou começar com a polêmica e depois eu introduzo a Sabrina, tá? Primeiro a gente vai começar com essa questão aqui. O que você acha que mais falta no mundo hoje em dia? Falta comida, falta saúde, falta dinheiro, faltam bons relacionamentos. O que falta? Eu e a Sabrina, a gente chegou à conclusão que falta fé, né? Falta fé no planeta. E que a fé, ela é a matéria-prima para tudo, né, Sabrina? Sim, porque só quando a gente tem fé, a gente também consegue transbordar em nós o amor, né? Você pode tanto dizer, muitas pessoas vão falar assim, nossa, falta amor, falta empatia, mas a empatia e o amor vêm sustentado também por uma fé, né? Porque quando a gente não tem fé, aquilo é um vazio gigante dentro da gente. Concorda, Cris? Concordo. E o que é... Bom, fé para mim, eu vou falar aqui, a gente vai falar uns 10, 15 minutos mais ou menos. Aqui é mais para puxar vocês para irem lá para o YouTube depois. Esse programa ele vai no ar domingo ao meio-dia. Fé para mim é você acreditar sem você ver. Né? Você não tá... tudo que é invisível aos olhos e que te toca o coração é baseado na fé. Né? E principalmente Deus, né? Deus é o que a gente mais precisa enxergar com os olhos do coração, né? O Deus que a gente fala que está fora, mas na verdade está dentro. Vamos lá. Sim. Bom, Cris, o que eu tenho para dizer sobre a fé e sobre todos esses caminhos que eu acho que faltam nas pessoas. Hoje a gente olha um mundo, não é um país, né? Onde a depressão aumentou muito, onde casos de suicídio aumentou muito. Quando a gente olha pessoas que vão chegando numa certa faixa etária, eu tenho percebido, né? Como terapeuta, que sou consteladora familiar e também professora Você já está se introduzindo, mas Tô fica à vontade. Professora de meditação. O que eu percebo é que os homens também estão sofrendo muito. Os homens, eles têm uma carreira, quando eles chegam lá na faixa dos 40, 50, nessa faixa etária, se eles sentem que eles não conquistaram tudo que eles gostariam de conquistar, e cada vez mais está ficando mais difícil ainda, com toda essa velocidade do mundo, né? Também estão ficando em depressão. E o que faz uma pessoa conquistar alguma coisa ou não conquistar algo? É a fé. Em primeiro lugar, Em né? primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque tudo começa dentro da gente. Sim. Né? Eu só queria... eu vou virar aqui. Eu sempre falo essa frase, inclusive eu já falei em outro programa, que primeiro você dá o passo, né? E depois Deus te dá o chão, né? Sim. Então, baseado na sua fé ou na sua falta de fé. Deixa eu só introduzir ela. Ela já deu uma resumidinha aqui, mas eu vou falar. Sabrina, ela, durante quase 20 anos, ela trabalhou como executiva de multinacionais na área comercial. Sim.
Ela tem formação em comunicação social com MBA executivo pelo Instituto COPE. Como é que fala? COPE? COPEAD, de administração da UFRJ. Ah, do Rio de Janeiro. Você é carioca? Eu sou, sabia? Eu sou de Petrópolis. Que legal, não sabia. Mais uma coisa que a gente sabe. Então é carioca, né? Carioca da Gema? Não, vamos combinar? Eu saí de lá quando eu tinha 4 anos. E aí eu voltei... Eu saí com 3. Então, bem parecido, hein? E eu voltei quando eu tinha 28. E aí eu fiquei mais 10 anos lá e vim pra São Paulo. Você pôde usufruir de lá, né? Sim, você conheceu, né? Sim. Eu não usufruí ainda muito do Rio. Eu pretendo ir mais vezes e pretendo viajar bastante para lá, porque eu amo o Rio de Janeiro, não importa. A minha fé me permite acreditar que mesmo que os outros falem que é um lugar violento, nada eu acontece. Vejo o melhor do Rio de Janeiro. Engraçado, nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada comigo no Rio. Comigo também não. Nunca. Nos anos que eu vivi. E como eu trabalhava em multinacionais, eu trabalhava na Claro na época. E quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar na Claro, nos anos 2000. E aí eu fui atender os lojistas, que na época não era como hoje, né? Tinha aqueles pequenos revendedores de celular lá em todos os bairros. E eles me colocaram em São Gonçalo, nem Niterói, hein? São Gonçalo e Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo. Então, os melhores bairros. E eu lembro que na Bangu, época... eu sei, é famoso Bangu. E eu lembro que eu ia para cada lugar. E quando eu comecei aí, eu pegava o carro que na época era do meu noivo, para ir até lá. Era um carrão na época, era um Vectra. Então ela ia ainda em alto estilo para esses bairros chiquérrimos. E nada aconteceu comigo. Tá vendo? É a fé. É a fé. Eu teve uma vez que eu falei conversei com uma amiga que ela falava tanto de Deus e morria de medo de assalto. E eu falava, mas cadê a sua fé? Né? No seu anjo da guarda, em Deus, que você está sendo protegida. A gente tem que pensar nisso todo dia antes de sair de casa, né? De repente fazer uma oração para você fortalecer a sua fé também, né? Mas, Cris, eu quero falar uma coisa, aproveitando isso, né? A gente tem que fazer isso todos os dias. Mas o que acontece, de fato? A gente, quando fala, parece uma frase tão simples. A gente precisa acordar, a gente precisa rezar ou conversar com Deus ou ajoelhar, cada um dentro do que deseja, né? Da tua crença, da tua fé, da tua religião, se for o caso. Só que a gente sabe que no dia a dia as coisas não acontecem com essa programação toda. Com essa programação. E mesmo a nossa fé assim, é testada várias vezes e por aí dia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Para ter fé é preciso ter disciplina. A gente não consegue ter fé sem disciplina. A disciplina é a base de uma boa fé. E se é a base de uma boa fé, é a base para você conquistar o que você quer. Porque a disciplina na fé também faz você mudar o seu campo vibracional e atrair aquilo que você tanto deseja de fato. Vou até escrever essa frase, disciplina na fé. Só que, ao mesmo tempo, se a gente negligenciar com as nossas ações, nas questões práticas do dia a dia, também a vida não vai para frente. E não vai para frente porque a gente não tem fé porque a gente não tem disciplina no dia a dia. Vira uma salada de fruta, né? Exato. Então, é importante a gente entender que mesmo para ter fé, tem que ter disciplina. E a minha base, você nem acabou de me introduzir, eu vou introduzindo aos pouquinhos. Então agora a gente vai falar da hora que eu formo instrutores de meditação. Porque eu quero trazer uma coisa para você. Ela foi... deixa eu falar aqui. Você se formou aonde? Na Índia mesmo? Na verdade, sou eu e Janelle. Janelle não pôde estar aqui com a gente hoje. A gente estudou... Eu ia entrevistar as duas ao mesmo tempo. A Janelle chegou a ser modelo da minha agência há muitos anos atrás. Eu ia adorar ter ela aqui, mas ela está cuidando de uma parte importante da vida dela hoje. Sim. Ela está super bem agora, está em Floripa. Então, a gente foi para uma universidade no sul da Índia. A gente estava falando de disciplina, né, e fé.
Quando eu fui para a Índia, e lá eu lembro que na época eu ainda eu trabalhava numa indústria de eletrodomésticos, que na época vendia geladeira, fogão, produtor mesmo, né? Não pode falar marca, ou pode, enfim. Tá. Por mim não tem problema. Para você não tem problema. Eu trabalhava numa empresa que chamava MAB, que vendia eletrodomésticos GE, Continental, Daco, Bosch. Eu era gerente regional de vendas e era uma loucura a minha vida. E aí, quando foi em 2012, agora eu vou contar a minha idade, eu fui fazer uma viagem para comemorar meus 40 anos. E quando eu fui para a Índia, aí falaram assim, por que você não vai para a Índia? Aí eu fui para a Índia. Aí quando eu fui para a Índia, aconteceu alguma coisa aí. E quando eu fui para a Índia, primeira viagem que eu fui foi para ir para o Osho, para o ashram do Osho, porque eu adorava. Super famoso, adoro. Você tem o tarô do Osho, não tem? Tenho o tarô eu também tenho. Adoro o Osho. E eu acho o Osho, ele é de uma lucidez tão importante, e ele, dentro da Índia, foi tão recriminado, porque você vai para a Índia, é pura pobreza. E é verdade, é muita pobreza. E no meio daquele caos todo, da pobreza toda, ele falava, ser espiritual é ter dinheiro. Porque só quem tem dinheiro... pode experimentar de tudo. Pode experimentar de tudo, inclusive a fé sem dependência. Porque se eu ainda estou com Deus quando eu tenho tudo, é sinal que eu realmente tenho muita fé. Olha, que lindo isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E tem várias orações que falam isso, né? Sim. Aliás, hoje eu li uma delas que fala, que é uma de proteção, mas ela fala justamente isso, que bom que eu tenho essa fé em Deus e que eu sei que Ele vai estar comigo em todos os dias, principalmente nos dias felizes. Né? Que a gente, geralmente, de uma maneira geral, as pessoas lembram nos dias tristes, né? E quando você lembra e agradece nos dias felizes, é melhor ainda, né? Exatamente. E aí, que a gente estava até conversando um pouco antes, hoje a gente tem esse padrão dentro da sociedade daquilo de ai, por favor, me dê, ai, por favor, me ajuda, ai, eu preciso da tua ajuda. E você vai pedir várias ajudas sem fazer um movimento, porque é um padrão que a gente teve de que se a gente está aqui, não é nem esse lugar só, tipo, ai, dinheiro, afasta Deus, dinheiro é sujo. Não, eu acho que isso, todo mundo já sabe que isso é só uma crença. Mas aquele lugar da gente ter aquele condicionamento, desse olhar fino que a gente tem que fazer no dia a dia, de como a gente lida. Nossa, olha, eu ganhei isso, que bom. Não, legal você ganhar um presente, você ter alguma coisa. Eu lembro que um dia meu filho queria comer hambúrguer, e eu falei assim, então tá, Deus, coloca um hambúrguer bem gostoso e um preço bom, hein? aí eu fui no supermercado da esquina, que é um supermercado caro. Eu achei uma bandeja com 7 hambúrgueres maravilhosos a R$7. Eu falei, nossa, opa! Geralmente custa, sei lá, 25 hoje em dia. Nossa, foi muito barato. E aí, tudo bem, né? Você ir testando essa fé, você ir conversando com Deus e falando, me dá esses sinais, esses pequenos sinais. Sim. Mas uma coisa é aquela pessoa que sempre espera que as coisas vão acontecer. E isso vem dessa filosofia do catolicismo que a gente tem, né? Aliás, eu sou um pouco dessas pessoas, tá? eu admito que eu sou um pouco assim. E tá tudo bem. Não, e eu já até ouvi isso do meu irmão. Tem um irmão que mora em Nova York, que ele fala que os brasileiros, eu acho que eu já até falei sobre isso no podcast, que os brasileiros têm essa mania de, por acreditar em Deus, achar que cai tudo do céu, né? E aí você tá testando... Aliás, tem uma frase que eu já falei, que é uma das minhas prediletas, mas eu preciso repetir para mim. Repensar essa frase. É assim, não se preocupe com amanhã, porque Deus já esteve lá ontem. E aí eu já levei bronca, né, desse meu irmão, que é super ativo, os dois são, na verdade. Mas que ele falou assim, não pode basear tudo no que Deus vai te proporcionar. Você tem que ser a protagonista, na verdade, né, das coisas que você quer. E essa é a diferença do Brasil para os Estados Unidos, porque e vários outros países, talvez, vários né? países que evoluiu tanto. Sim. Por quê? Porque lá eles são protestantes, e os protestantes são aqueles que eu faço o meu movimento para Deus,
E aí eu ainda guardo um pouco na fé disciplinada, e aí Deus retribui. Mas quando Deus retribui, aquilo vem numa avalanche tão forte. E eu tô falando tudo isso... Não, e na verdade, assim, quando você tem esse comportamento que eu tenho ainda, que eu preciso melhorar nesse sentido, mas eu agradeço, que eu me sinto muito abençoada. Só que eu poderia ser muito mais, se eu tivesse... talvez mais protagonismo em várias questões, né? Porque não é só em relação a dinheiro, né? Sim. Não é só em relação a dinheiro, é em relação a tudo na vida. Você alcançar suas metas, a você chegar no objetivo que você deseja. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui é que a gente fala só de dinheiro. O pessoal fala muito de dinheiro de um país desenvolvido financeiramente, o Brasil nem tão desenvolvido. Não, mas não é. Mas eu tô falando de tudo mesmo, né? Aliás, ontem eu postei no Instagram, mas isso eu acredito, isso é uma fé que eu tenho. Eu coloquei que, apesar de não estar fazendo muita ginástica, meu corpo está cada dia mais bonito. É isso. Eu fico repetindo pro espelho. Adoro. Eu vou na fé. Mas aí eu preciso te contar uma coisa. Fala. Desculpa, eu vou te deixar meio triste. Essa é uma crença, funciona, óbvio. A nossa mente manda no nosso corpo, e a gente vai falar sobre isso também. A mente manda no nosso corpo, com certeza. Sim. Mas, quando a gente tem uma crença real, eu tenho uma crença, eu também nunca fui de malhar, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas você já tem essa idade, né? 50 anos, eu falei assim, nossa, mas como assim? Eu falei assim, é porque eu nunca malhei na vida. Porque quando a gente malha muito, vai caindo. Ontem eu vi uma coisa parecida. Uma pessoa, eu tenho também 53, na verdade. Um rapaz me deu 45. Bonito o rapaz, inclusive. Acho que deve ter uns 20 e poucos, assim. Ele me deu 45, aí ele falou, mas você é casada, você não sei o quê. Eu falei, não, né? Ele tem filhos? Não. Ele falou, talvez justamente por isso. Falei, pode ser, porque geralmente eu tenho menos preocupações do que alguém que tem essa responsabilidade na família. Voltando o que você trouxe, que é o que a gente está falando, dessa questão da crença. Eu não malho, mas acredito que eu vou ficar bem, né? Só que a gente também tem que fazer a nossa parte. E aí eu acho que o que falta é exatamente a gente esperar. E o Bert, eu como consteladora, agora já estou me introduzindo na constelação. Fica à vontade. É que ela faz tanta coisa que a gente vai mudando o assunto, você fica à vontade para se introduzir. E eu como consteladora... E tem um programa que você criou que eu anotei aqui também. Sim, já vou falar sobre ele. Na constelação, existem as 5 ordens da ajuda. Eu sei que você já entrevistou uma consteladora antes, ela deve ter falado das ordens da ajuda. Falou. E as ordens da ajuda, para mim, elas são a base, assim, de como a gente deve ser na sociedade mesmo. Porque existe um lugar daquela caridade que a gente quer fazer, porque isso é importante para a gente, não porque é importante para o outro. E esse olhar também está errado. Concorda? Sim. Então, a caridade ele é um lugar que a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes fazendo muita caridade, ajudando muito as pessoas em alguns níveis, óbvio, gente, eu tô falando, não tô falando de quem tá passando fome. Eu tô mas falando... isso tem a ver, isso que ela tá falando tem muito a ver na nossa área também. Sim. De terapias, né? Você tem toda uma vida. Eu, por exemplo, eu estudei a vida inteira. Não com o intuito de ser terapeuta. Eu estudei com o intuito de autoconhecimento. Mas a quantidade de cursos que eu fiz ao longo desses anos todos, e com certeza você também, e outras pessoas que trabalham com terapia, a gente investiu uma fortuna. Sim. Né, para poder cuidar dos outros. Então, a gente tem que ter essa consciência também de que o nosso tempo ele é precioso. A nossa sabedoria é preciosa, o nosso conhecimento é precioso. A gente tem que aprender a mostrar para as pessoas que elas vão ter... E elas se baseiam muito no resultado, né? Sim. Só que o resultado se só tem com a experiência de qualquer coisa, né? Exatamente. Então, existe... Você vai falar até sobre isso na religião, a questão do dízimo, de você realmente ter que dar algo para o universo. E a caridade entra um pouco nisso também. Sim. Né? E às vezes não é pela pessoa, é pelo contexto todo, né? O que eu acho que é ruim da caridade, tá? Você fazer pelo outro aquilo que ele pode fazer.
É nesse ponto que eu queria chegar. Você não está ensinando a pescar, você está dando Exato, peixe, porque né? quando a gente faz pelo outro aquilo que ele pode fazer, sabe o que a gente está fazendo? A gente está entrando num lugar que a gente se acha superior. É verdade. Olha, Cris, você não é capaz, mas eu faço pra você. Olha como eu sou legal, tô fazendo uma baita caridade. Só que eu tô aqui, tá? Ó, inconscientemente eu tô aqui, você tá aqui. Só que não, Cris. Você tá, tô com um problema aqui, eu preciso resolver. Cara, eu vou te ajudar a olhar pra isso. Só que quem vai resolver é você. Eu não vou resolver pra você, porque eu quero você do meu tamanho. Tem na Cabala, eles chamam esse tipo de caridade de pão da miséria, né? Sim, sim. Porque a pessoa, ela acha que ela nunca vai conseguir retribuir aquilo que você fez. Que também infringe nas ordens do amor do Bert. Mas eu quero trazer uma coisa e voltando um pouco da disciplina da fé. Eu quero contar aqui uma história pra você. Quando eu fui pra Índia, contei só da primeira passagem do Osho. Pode continuar. E aí depois eu conheci 2 meninas que elas vieram... Só um minutinho. Você vai avisando do tempo, tá? Por favor. Ele a gente ainda tem isso? Não, geralmente eu passo Ele inteira. edita eu passo depois? na íntegra. Ah, bora. Eu passo na íntegra. Mas a gente precisa... Tá. Tá ótimo. 1h30 a gente fica. A gente vai ficar o máximo de tempo que a gente vai brindar com champanhe e vai fazer. Mas continua com o Osho. Mas deixa eu te contar uma. Quando eu fui lá no Osho, eu conheci 2 meninas que estavam voltando do sul da Índia. E aí elas me apresentaram, falaram assim, a gente vai fazer um processo com você quer? Eu falei, não quero, tô de férias, ainda vou pra Rishikesh, tomar um banho no Ganges, vou mergulhar, tirar meus karmas. Você foi? Fui, dei 10 mergulhos lá. Eu já sonhei que eu fui, você acredita? Jura? Menina, eu fui, olha só, saí do Osho, que é em Pune, mais ou menos no centro ali, perto de Mumbai. Peguei um voo até Delhi, cheguei em Delhi, um calor... que não era nem... Acho que era 70 graus. Você foi em que época? Maio, final de maio. Tá. Comecinho de junho. Me bem falaram quente. Que a melhor época é essa que a gente está agora. Janeiro, fevereiro e março. Por causa do calor. E eu cheguei um calor. Aí tinha um menino que estava me esperando lá. Ele falou assim, não, eu que vou te levar para Rishikesh. E ele falou, mas tá muito quente. Eu falei, não. E a louca aqui... Não, tô na Índia. Quero fazer tudo. Quero fazer tudo. Eu quero viajar de trem. Pensa. Eu quero viajar de trem. Ele falou assim, não consegui passagem do trem. Eu falei, tá bom. Ele, mas a gente pode ir de ônibus. Eu falei, vamos lá na rodoviária ver com ele? Não, tá muito sol, vamos ficar aqui em casa. Eu falei, gente, ficar em casa, na casa do cara. Eu não sabia nem quem era. Nossa. Enfim, louca. E nem era tão nova assim, né? E aí a gente foi pra rodoviária umas 5h30 da tarde. E eu não tinha comido nada, porque o medo de comer alguma coisa. Na rua, porque o Osho é um hotel 5 estrelas, né? Se você quer ir pra Índia, vá pro Osho pra você não se chocar tanto. E ali dentro do Osho, de vez em quando, você dá uma volta na cidade, volta, vai conhecendo um pouco. Você tá seguro, né? É uma coisa zona de conforto. Aí a gente foi. Eu falei assim, a hora que a gente chegou na rodoviária, eu falei, não vou pegar esse ônibus. Não vou. Vamos pedir um táxi. Aí já era 3h da manhã, eu morrendo de fome. Parei num lugar que eu falei, gente, eu vou comer mesmo. A parede era preta. Comi, menina, não deu nada. Ai, graças a Deus. Cheguei em Rishikesh, quase 5h da manhã. Na hora que eu cheguei, o pai dele que me hospedou, ele falou assim, você chegou no dia mais importante, que é um festival, que a gente tira os karmas, que todo mundo vai no Ganges, mergulha para tirar os karmas. Eu falei, opa! Eu não tinha como não ir. Aí eu fui. Aí eu cheguei, eu achei que eu fosse dar um... Né? Um tibum. Ele chamava Vishnu. Aí o Vishnu virou pra mim e falou assim, não, você quer tirar os karmas? São 10 mergulhos. Eu falei, eu não vim do Brasil até esse rio pra chegar aqui, tampar o narizinho no mergulho só. Aí eu falei, Nossa. Dei os 10 mergulhos. Aí acabou, eu falei, vambora. Eu falei, agora eu vou tomar um banho. Aí eu cheguei na casa, aí o pai dele falou assim, só pode tirar a roupa molhada, mas você não pode tomar banho. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque no dia de hoje, para tirar os karmas, você dá os 10 mergulhos e fica com a água do corpo secando no teu cabelo, no teu corpo. O que eu fiz?
O que eu fiz? Chorou. Não, fiquei molhada, porque eu não ia do Brasil até a Índia para chegar lá, dar 10 mergulhos no Ganges, para correr o risco dos meus karmas voltarem. Nossa! Você já viu aqueles Melhores do Mundo? Não. Tem era uma dupla de comédia que ele falava que a vida era uma caixinha de surpresa. Você me lembrou disso. Então é como pode ser pior, né? Não é como pode ser melhor da barra de Access, né? Como pode ser pior, né? Não dá para ser pior. Mas dizem que, assim, para quem já estudou o Masaru Emoto, por exemplo, que tem a linguagem as mensagens da água, quando você faz oração na água, sim, você muda as moléculas da água. Então, com certeza, o rio Ganges é o rio mais limpo do planeta. Não tenho dúvida disso. Mas você sabe por que o Ganges ele é limpo? De tanto que fazem oração lá também. Não é por causa não é por conta da oração só. Não, também. Existe uma alga no Ganges que ele autolimpa o rio. Olha. E é o único rio, tá? A gente pode até pesquisar tá vendo? depois. Aqui é cultura também. o único rio que tem essa alga, que tem essa partícula no rio que faz limpar. Então, olha que interessante, né? E, na verdade, o planeta começou com uma alga. Você sabe disso? Nossa, olha que interessante. Isso eu não sabia. A primeira forma de vida do planeta foram as algas. E as algas que começaram a mudar o oxigênio do planeta. E tem algas que existem até hoje, daquela época, de milhões de anos atrás. E a Índia é um país bem, enfim, bem diferente. E aí eu voltei para a Índia depois, por conta dessas duas meninas, porque eu voltei lá, mergulhei no Ganges. Eu falei, tá, então vou ter que ficar com essa água molhada no cabelo? Vou, então tá. Eu falei, gente, quero ir pra rua. Não, porque tá muito calor. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô viajando, tô de férias. Me tira daqui. Eu sou CLT. Eu sou CLT e só tenho 30 dias de férias por ano. Eu tenho que aproveitar cada segundo, eu sou assim Eu também. preciso ir pra rua. Não pode, porque tá 50 graus, o pessoal passa mal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou ficar fazendo aqui? Aí, caiu um pouco o sol, a gente foi... Tem uma estátua de Shiva maravilhosa na beira do rio, que por sinal caiu, eu não sei nem se eles colocaram de novo. E aí eles, no final do dia, ficam fazendo o Arati, sabe o Arati? Que o Arati é um ritual que você entrega o fogo no pôr do sol para limpar. Que lindo. Também é bem lindo. É uma coisa que a gente faz bastante. Bom, você volta da Índia novo em folha, né? Muito. Pena que a falta de fé e os pensamentos negativos. Que é a disciplina que eu vou chegar. Vou chegar na disciplina da importância. Brincadeira. E aí eu só sei que eu tava ali, eu falei assim, gente, eu não vou ficar nesse lugar, eu quero voltar pro Osho. Enfim, fiquei lá 24 horas e voltei pro Osho, e lá eu conversei com essas meninas, e aí eu falei, não, eu vou voltar pra Índia pra ir pra essa universidade. E aí eu voltei. E aí eu tenho uma história que quando eu tinha até meus 20 e poucos anos, eu via muito, como eu tô vendo você. Via coisas, via pessoas, né? Eu acho que depois minha visão fechou um pouco, porque era demais. Você tinha o terceiro olho aberto. Total. Olha. E eu tava conversando com uma prima minha, uma prima distante, prima de terceiro grau, que a gente se aproximou uma época da nossa vida. E eu tava dormindo na casa dela, a gente tava numa distância até um pouco mais próxima aqui. Ela começou a falar um monte de coisa, de repente, eu comecei a olhar de baixo pra cima assim, e eu vi uma barba preta. Eu falei, nossa, ela tá se transformando num homem, né? Tô vendo um homem nela. Eu falei, gente, quem será? Quem será? Quem será? E eu imaginei 1000 pessoas que tinham morrido já. Será que essa pessoa tá aparecendo pra mim? Mas não, essa pessoa era loira, não era cabelo. Enfim. E a hora que eu cheguei no olho, foi muito marcante aquele olhar. Eu falei pra ela, Dani, você tava falando um monte de coisa pra mim agora. Eu vi em você, Dani, um homem, e falei, um homem barbudo, assim, um olhar penetrante, né? Que será? Quem será que é, Dani? Ela falou, não sei não, mas eu acabei de ver uma mulher em você também, morena, e começou a descrever a mulher. Eu falei, gente, que será? Isso que a gente já, né? Tava tranquilinha indo dormir. Passou, isso foi lá em 1995, por aí. E em 2014 eu fui lá para essa universidade no sul da Índia. Mas aqui no Brasil eu comecei a seguir as meditações e os encontros da Diksha.
que era, eu amo. que é a energia que vinha lá, que ama Bhagavan, trouxeram, que traz expansão de consciência. A Ama, para quem não conhece, é aquela mulher do abraço. Não é. Essa Ama? Não, essa Ama Bhagavan é outra. Eu achei que fosse essa. Existe a Ama do abraço e a Ama do Diksha. Ama da Diksha. Eu não sabia. Na verdade, lá na Oneness Universe, que hoje mudou o nome, inclusive, mas na época era Oneness, eles falam que Deus é materializado no feminino e masculino, na união dos dois. Sim. Então era Ama e Bhagavan. E E aí eu tô lá, tal, em 2014, e aí a gente fala de disciplina, né? Foram 30 dias, quase 30 dias até chegar e ir embora, tal, que só tinha 30 dias de férias, mas eu peguei uns feriadinhos, mas eu fiquei lá nessa universidade 28 dias. E aí, vou espirrar. E aí... Respira. Cheguei nessa universidade, a gente acordava às 6 horas da manhã, ia dormir às 11 horas da noite, processo. Primeira aula, fé. Falei, primeira aula de fé, beleza. Aí a gente ia lá. Aí todo mundo na sala. Ai, porque eu vi hoje Jesus Cristo apareceu pra mim. Bhagavan, porque eles achavam que o Bhagavan... deixa eu só... O Bhagavan, ele dizia... Gente, essa história é incrível. Eu vou deixar ela contar, depois eu vou terminar aqui. A gente vai ficar só no YouTube para vocês ouvirem o resto lá. Essa história eu vou deixar ela falar aqui. Essa história eu vou falar aqui, mas vocês... Pode falar. Aí as pessoas estavam vendo Jesus, estavam vendo aí todo mundo assim, Nossa Senhora, Jesus, enfim, hoje aconteceu o quê? E aí o pessoal pegava o celular, sem sacanagem, o pessoal pegava o celular e tava filmando alguma coisa e no próprio celular, na imagem, apareciam umas bolas de luzes e eles falaram. São os orbes. São os orbes. E aquilo, eu falei, eu já vi um monte de orbe, eu já tirei foto tendo orbe. Eu falei, gente, cadê? E eu aqui, cadê? Eu que Quero ver também. Cadê? O que tá acontecendo? Esqueceram de mim. Aí eu fiquei meio, falei, tô triste. Frustrada. Tô triste. Aí tudo bem. Aí eu fui, dormi e virei e falei assim, Deus, você deve estar de sacanagem comigo. Todo mundo tá vendo e você não aparece pra mim. Quem é você? O que tá acontecendo? E aí eu lembro que tem uma música que marcou pra caramba na Índia, que eu cantava aquela música da... aleluia, sweet Lord, aleluia. Sabe qual que é? Acho que sim. Sei, tipo Califórnia, não é? California Dreaming. Daqui a pouco eu lembro. Eu sei qual que é. Eu ficava cantando essa música e falei assim, aparece. E aí eu fui dormir. E era um alojamento que tinham várias camas, tinham muitas mulheres, né? Tudo em caminha de solteiro. Eu deitei, aí deu 3 horas da manhã. Acorda, você não quer me ver? Abre os olhos. Aí eu falei, será? Que medo! Ai, agora eu não quero mais. Eu falei, ai meu Deus, chegou o momento, eu vou morrer. Será que eu morri, né? É tipo isso. Aí eu falei, tá bom, eu vou abrir. Aí eu fui abrindo assim, e de repente a moça que tava deitada do meu lado, ela tava até de lado assim, eu só via a curva dela, tava inteira dourada. Eu falei, o que aconteceu com a Narayane? Né? Pensando na minha cabeça. Eu falei, tá, mas e aí? Aí eu, sentei na cama. A hora que eu sentei, o quarto era gigante, eu olho, dou um 360, tudo estava dourado. O chão, o teto, as pessoas, as paredes. E aí eu falo, aí eu olho pra minha mão dourada. E detalhe, tá? Eu não tinha tomado nada, nada. Eu falei, agora eu entendi. E aí Deus tá em tudo. Tá em absolutamente tudo que a gente vive. Isso também faz parte da consciência. Então, mas antes de falar disso, eu tenho uma outra experiência lá, né? Peraí. Essa vai ficar só pro YouTube no domingo. Vamos fazer um suspense. Então, gente, obrigada por vocês que estão aqui. Beijo. Vai dar um beijinho também. Beijo. Vai lá pro YouTube, hein? E aí, você espera só um minutinho que eu vou desligar aqui. E aí eu te conto. Vou compartilhar.
Tá. Eu vou contando pra você enquanto isso. Tá. Continua aqui, ó. Isso, vou contar aqui pra você. E aí, o que aconteceu? Tive uma outra experiência, inclusive nesta vez que eu fui. Uhum. Eu tô lá, porque a gente acordava às 6 horas da manhã, tinha a aula dos milagres. Todo mundo falava que tinha milagre, eu também tive o meu. Mas eu tive o meu, gente, juro, acho que num dos últimos dias, tá? Mas, um dia eu tava lá no templo, que tinha um templo maravilhoso. E no último andar, tinha um quadro gigante de Bhagavan, que ele tinha uns 4, 5 metros. Dava 2 pés direito, ou mais. E é quando ele foi reconhecido como Kalki. Kalki na Índia é uma cultura totalmente diferente. Kalki na Índia é como a reencarnação de Deus. Nossa. E foi quando ele... Qual que é o nome? Kalki. Eu nunca ouvi falar. Kalki significa reencarnação de Deus. Só me fala como está no Instagram. Sabrina Constela. Constela. Ah, essa aqui. E aí, ele é a constelação, é a reencarnação de Deus. Reencarnação de Deus. E tinha até uma tela que ele foi vendo todas as reencarnações dele, e agora ele era Bhagavan, mas ele foi vários ali. E ele é reencarnação de Deus. E aí eu tô lá, tal. Então o pessoal tinha muita fé em Ama Bhagavan, fazia pedidos, tinha uma devoção muito grande. E a gente ia fazer os processos, né? A gente tinha aulas de relacionamento, a gente teve muitas aulas de consciência mesmo a respeito das relações, da ancestralidade. Veio daí meu primeiro forte contato com a constelação familiar. Com a constelação foi em 2012, mas quando eu fui pra Índia foi incrível, que isso fez vum, né? Imagina com essa quantidade de experiências, Nossa. né? Porque uma coisa é você ler sobre um assunto, outra coisa é você experimentar, vivenciar. né? Você ter essa bênção, né? E da última vez que eu fui pra Índia, eu fiquei 3 meses. Tipo, Uau. né? Eu gostei do brinquedo. E aí eu tava lá no templo fazendo uma prostração, que era uma sadhana, né? Pra quem não sabe o que é sadhana, sadhana é quando você se propõe a ter uma disciplina para ter o encontro com a fé, para você na fé da disciplina ali, para você alcançar aquilo que você deseja com Deus. E a gente estava fazendo uma sadhana que era 108 prostrações. Nossa. Então era um exercício, para quem não malha, né? Você ficava em pé. Adoração, né? É adoração, só que não é tipo você tá sentado e ficar assim. Você levantava, erguia as mãos, deitava no chão, levantava. Foi um exercício bom. E nisso eu tava lá, de repente e tal. É o burpee, né? O burpee indiano. Espiritual. E aí eu tava lá. De repente eu olho para aquele quadro lá que tinha 5 metros. E eu lembro que eu tava fazendo a prostração. Aí na hora de levantar eu comecei a fazer assim. O quadro ficou bem na minha frente. E eu comecei a fazer assim. Que nem o movimento que eu fiz com a minha prima, que eu comecei a olhar dela para baixo e fui subindo e fui enxergando uma barba aqui. Aí eu fui. Aí começou a chegar na barba dele, porque esse quadro, ele tirou a foto em 1995. Ele tinha 40 anos. Então ele tava com um cabelo preto. Aí eu fui subindo assim, de repente eu falei, a hora que eu cheguei no olho dele, foi ele que eu vi na minha prima! Há 20 anos Nada atrás, por acaso, há né? 30 anos, sei lá quantos anos atrás. E aí eu saí correndo, fui pro alojamento, peguei meu celular. E ela aqui, fuso horário, eu falei, vamos ver se ela me responde. Na época eu mandei uma mensagem no Facebook. Falei, Dani, você lembra daquele dia? Ela falou, lembro. Eu falei, se eu te mandar uma foto, você pode ver se foi essa mulher que você viu em mim? Ela falou, posso. Aí eu peguei e mandei a foto da Ama. Ela falou, foi essa mulher que eu vi em você. Quem é? Eu falei, ixi, depois eu te conto. Então, o que eu tô querendo dizer é que... Eu já vi a foto desse casal. É um casal, a Ama e o... Bhagavan. E eu jurava que era outra Ama. Mas agora entendi. Ah, deixa eu só falar. Mas você tá falando de experiência, eu lembrei. A primeira experiência que eu tive com Diksha... Diksha é uma espécie de bênção que eles fazem na nossa cabeça, né? E é como se você abrisse esse chakra coronário. Sim. Eu fiz, a primeira vez que eu fiz foi na Serra da Cantareira, num lugar lindíssimo até, tipo aquelas casas todas de vidro, sabe? Um cenário fabuloso, assim. E eu lembro que na hora que eles acabaram de fazer, eu senti como se estivesse nascendo uma árvore da minha cabeça.
Então era como se fosse a história do João e o pé de feijão. Sim. E foi nascendo uma árvore, assim, foi lá pra cima. Eu falei, gente, A incrível. Diksha foi uma fase muito boa. Incrível, incrível. Então essas experiências ficam marcadas para sempre, né? São muito E aí, legais. quando eu tive essa experiência com o Bhagavan, eu falei, gente, Bhagavan se teletransportou, enfim. E aí deu um nó na minha cabeça, mas um nó bom, né? E vim pro Brasil, e aí quando eu vim pro Brasil, aparecia no meu celular as Golden Balls. No meu aniversário, eu pedi meu marido filmar, ele deixou o telefone encostado, ficou aparecendo enquanto a gente cantava parabéns. Golden o quê? Golden Ball, que são os orbes dourados. Ah, uau! Isso nunca apareceu nas minhas fotos. E aí, se As minhas fotos, até postei esses dias umas fotos com orbe, apareceu orbe azul, orbe verde, orbe dourado, não apareceu eu ainda. falei assim, o povo achava que eu era louca, né? Eu vou te mostrar depois. Eu quero ver. Só que eu apaguei todas as fotos, porque eu quero chegar num outro ponto, né? Eu fui lá pela terceira vez depois, e quando eu voltei, a minha vida virou de ponta cabeça. Foi pro chão, um monte de coisa aconteceu. E aí eu olhei para tudo aquilo e falei assim, não, esse não é o meu lugar. Então foi um momento que a gente começou a falar de fé e eu desconstruí muito forte Deus dentro de mim. Porque ali era um lugar onde eu tinha minha conexão com Deus. E quando eu desconstruí, e eu briguei com Deus, eu fui querer brigar com Deus, eu falei, não aceito. Não aceito isso, garota mimada. E engraçado que eu sou bem eclética, né? Ecumênica. Eu já fui para a Índia, já fui messiânica. Eu já passei pela messiânica já também. fui católica, já fui na Umbanda, já fui no centro espírita. E aí uma amiga minha esses dias virou e falou assim, Sabrina, nossa, minha vida mudou. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, tô indo numa igreja. Eu falei, manda aí pra eu assistir. A gente vai atrás de tudo. Eu falei, porque isso fez bem pra mim. Ops. Não é isso. Sabe por que eu falei, manda aí que eu quero ver? Porque quando eu rompi com Deus, independente se Deus estava na messiânica, na Umbanda, no catolicismo, na Índia, pra mim ficou um vazio muito grande. E aí eu acho que todo ser humano, de alguma maneira, mesmo sendo ateu, ele ainda está buscando Deus, mas ele ainda não encontrou a forma de Deus para ele se conectar com Deus. Sim. E aí, ouvindo até mesmo um pastor lá falando uma coisa, ele estava falando da passagem de Jacó. Ah, sim. Que Jacó... Que vai para o céu, né? Não, Jacó é aquele que luta com Deus e vence. Porque ele estava machucado, ele estava ferido e ele não desistiu. Ele falou assim, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Mesmo doendo, mesmo sofrendo. Eu não saio daqui enquanto você me abençoar. E aí Deus falou assim, tudo bem, você é aquele que lutou com Deus e ganhou. E agora, a partir de hoje, seu nome é Israel. E aí aquilo eu falei, então é isso, sabe? Então a gente tem essa busca tão forte por Deus... E eu ainda tô até hoje buscando o meu caminho com Deus, sabe? Meu caminho com Deus é o caminho, não acaba nunca. Não acaba nunca, é que nem buscar a cura, né? A cura, você sempre vai estar curando alguma coisa. E aí eu gosto de ver Deus falando em todos os lugares, através do hinduísmo, através da devoção por Shiva, Krishna, Brahma, Lakshmi. Eu gosto de ver Deus atuando no catolicismo, quando você vai lá e come teu corpo e toma tua hóstia lá. Isso das religiões, para quem não sabe, religião significa religare, né? Religar. E é justamente esse... Deus, ele sempre esteve com a gente. Até quando você vê no YouTube, tem até a questão do DNA. Você fala que tem o nome de Deus no nosso DNA. Tipo, tá carimbado, assinado lá. Vai procurar no YouTube que você acha. E as religiões, elas são maneiras diferentes de falar sobre o mesmo assunto. Que é a fé, é a disciplina, né? Essa busca, que a gente fala que é busca pela expansão de consciência. Agora eu quero entrar em outro assunto, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Tem mais duas coisas para falar. Sobre então complementa. Não, sobre daqui na nossa pauta. Uma é sobre a expansão de consciência mesmo, que tem a ver com a meditação. Sim. Então, para quem não sabe, a Sabrina
Costa, Sabina Costa, e a Dianele Geller. Que é essa que eu conheço faz tempo, eu conheço também, já faz uns anos que a gente se conhece, né? Então, elas foram as primeiras a fundar no Brasil? Nós temos o Meditation for You, que foi o primeiro clube de meditação do Brasil. Primeiro clube de meditação do Brasil, olha que bacana. E a gente tem uma das primeiras... Eu falo que é uma das primeiras, mas eu acho que foi a primeira, porque a gente não tem... Eu não encontrei ainda, mas deve ter algum, talvez. Mas nós somos uma das primeiras formações, escolas para formação de instrutor de meditação com reconhecimento no MEC. Hoje nós formamos instrutores com a nossa bagagem da Índia, tudo isso que a gente viveu, tudo isso que a gente aprendeu a respeito da meditação nesse berço que é tão rico, que é a Índia, né? Depois de 3 viagens, a Dianele foi 9 vezes para a Índia, eu fui 3. Não, mas foi bastante. Bastante. Eu ainda pretendo ir. E aí a gente, né, vem vendo Osho, vendo o hinduísmo, que não tem nada a ver com Osho, e vendo também uma Bhagavan também numa outra linha ali, de todos os processos que a gente viveu. Quando a gente veio para o Brasil, a gente falou assim, como que eu vou dar a meditação? Eu lembro que eu dava meditação na sala da minha casa, chamei minhas vizinhas e tal, e eu trabalhava na MAB, e eu tinha uma... cliente que ela era gerentona da Nova.com, que é Casas Bahia, Ponto Frio e tal. Ela era uma querida, eu falei, vai lá em casa meditar um dia. Aí eu dei uma meditação, ela nunca mais voltou. Por quê? Porque eu voltei da Índia com aquela coisa, sabe, devocional, de conexão com Deus. Sim, nem todo mundo. E nem todo mundo. Então, esse preconceito que existia na meditação vem muito mesmo, porque quando a gente vai para um lugar como esse, como a Índia, como um lugar tão forte nessa cultura, que eles respiram meditação, que eles estão o tempo todo meditando. É um aprofundamento mesmo, né? É muito. E você aí mergulha, né? E tem uma coisa que Bhagavan diz sempre, que é a mais pura verdade, é que e que todo mundo diz, neurociência diz, todo mundo diz isso, e existe uma coisa que diz, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Por que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda? Porque quando eu tô aqui com você, eu tô falando um monte de coisa. Sim. E tá saindo aqui uma onda que vai impactar também nas ondas do seu pensamento. Um casal é incrível. A mulher pode estar em silêncio. Mas eu tô com raiva do meu marido. Cara, ele tá com o mesmo pensamento, porque a tua onda cerebral chegou nele. É por isso que é tão difícil. Isso no Theta Healing, as pessoas cortam os vínculos amorosos até com uma espécie de um tratamento. Por quê? É que só estou aproveitando o gancho, porque quando você se une com uma pessoa, você forma conexões que parecem raízes de árvores. Sim. Invisíveis. Mas isso não é só com relacionamento entre casal, com todo tipo de relação. E aí, quando a gente volta da Índia, a gente volta tão apaixonado porque a gente respira aquela cultura e a gente volta com essa cultura dentro da gente, que a gente quer trazer... Passar para todo mundo. Só que aí a gente percebeu que não dava pra gente falar o seguinte, ó. Não, o pior é que eles fazem. É que nem falar sobre ET. As pessoas fazem piada. Deboche de assuntos sérios. Sim. São assuntos sérios. Sim. Né? Tipo, não existem. Nós não existimos sós num planeta tão gigante, e a meditação ela faz tanto bem que o deboche, ele desmerece o bem que ela faz. Eu vou contar 2 histórias. Primeiro, que quando eu voltei da Índia, que eu fui lá no... Eu acredito em disco voador. Eu também. Que eu fui lá na Índia, no Ganges, que eu mergulhei 10 vezes, né? Eu era gerente regional de vendas, e era um ambiente extremamente machista, óbvio. Eu sofria, porque dentro dos gerentes da empresa, principalmente da área comercial, só era eu e mais uma dentre 20, né? 20 homens Desbravou, ali. Né? Não, e dos gerentes regionais mesmo, eram 4 homens e 2 mulheres, mas era o diretor homem, os coordenadores homens, todo mundo homem. E aí eu cheguei da Índia, a gente estava indo almoçar, aí tinha um poste com um papel colado no poste, né? Sim. E aí, quando eu fui pra Índia, que eu me banhei no Ganges, esse senhor falou pra mim, você já tem nome espiritual? Eu falei, não. Ele falou assim, teu nome é Ganga. Eu fiquei super lisonjeada, porque Ganges, né, claro, a deusa Ganga, ela realmente limpa muita coisa, limpa os karmas, limpa as histórias, e é muito do meu trabalho, né?
principalmente quando eu falo de constelação, é muita coisa que eu limpo ali no campo de constelação, é muita coisa que eu levo no meu trabalho. E aí eu cheguei, o menino virou pra mim e falou assim, olha ali no poste, sabe aquela cartomante, traga o seu amor em 3 dias, não tem esses, né? Sim, sim. Olha lá, ó, Mãe Ganga de Oxum, zoando de mim. Aí eu lembro que eu sentei pra almoçar. Me chamou de Mãe Ganga de Oxum. Eu sentei pra almoçar, eu falei, vamos almoçar. Estava lá comendo. Ele, e aí? Eu falei assim, aí que Bhagavan conhece todo mundo que eu conheço. Aí ele tava zoando, ele ficou branco, ele falou, como assim? Eu falei assim, claro. Todos vocês Bhagavan conhece. E aí ele deu um passo para trás. Então, com esse humor ácido dele, eu respondi com humor mais ácido ainda, entendeu? E não tão ácido quanto o dele, mas, enfim, coloquei no lugar. E esse preconceito que a gente sofre da meditação é muito grande. Então, voltando aí, Janelle, a gente desenvolveu uma metodologia que pudesse chegar em todo mundo. E aí tem os tipos de meditação que vocês são várias. Eu posso falar? Pode. Olha as técnicas de meditação que elas ensinam. Mindfulness. Na verdade, a gente não ensina mindfulness, tá? Porque mindfulness, o que é mindfulness? É atenção plena. Só que eles chancelaram o nome. Como a gente dá uma formação para instrutores de meditação com reconhecimento do MEC do nosso método, mindfulness não é o nosso método. Mas existe no nosso método a atenção plena, que é a nossa abordagem. É melhor até te falar como funciona o método. Ó, abordagem neurobiológica. Porque dentro da meditação, a meditação ela tem 3 fundamentos. Que é recitação de mantras. Tem aqui. Viu? Yantra Meditation. Não, isso daqui são as formas. As técnicas. Mas a gente trabalha com 3 abordagens. Pode falar. Abordagem devocional, que é a raiz da meditação. A abordagem neurobiológica, que é a atenção plena, que você vai mudando mesmo quando você está na atenção plena. E a abordagem psicológica, muito usada por nós, terapeutas, quando a gente faz uma hipnose. Também é um processo meditativo. Além disso, a gente trabalha os 3 fundamentos da meditação, que é desde os primórdios, que é respiração, visualização e recitação de mantras. E essas aqui essa listinha de 9 são as nossas meditações. Breath Meditation, que é uma técnica. É uma técnica só, né? Uma Breath Meditation de respiração. Pode falar os outros. Mantras for you. O for delas é 4. É 4. 4. Meditation for you. Yantra Meditation, que é com aquele símbolo, né? O que são os yantras, né? São formas geométricas sagradas que têm representações. Então, você pega uma que vai estar representando alguma coisa. Você começa a tua atenção no centro do yantra e vai expandindo. Ou você começa de fora para dentro. Mas a gente sempre aconselha começar de dentro para fora. É como uma mandala, um yantra, né? E aí você vai colocando atenção nas formas e fixa a sua atenção. Os budistas fazem muito isso, né? Sim, os tibetanos, né? Os tibetanos que fazem aquelas mandalas tibetanas. Healing Meditation, que é da saúde, que é uma meditação que a gente trabalha realmente essa questão do DNA para a saúde. Aliás, eu aprendi que quando você conhece uma pessoa nova, até seu DNA muda. Você acredita nisso? Acredito, super. Eu acredito também. Que é o que a gente estava falando, das pessoas que a gente se conecta. Sim. Art Meditation. Que a gente trabalha muito com mandalas, com desenhos. Lá está escrito pintura também. Sim. Você já viu uma novidade? Até eu estou dando a dica. É uma novidade que as pessoas fazem grupos de pessoas para pintar e brindar ao mesmo tempo? Não, me conta aí. A gente podia criar saber. uma coisa assim. Boa. Então, meditação para dormir. Sim. Que todo mundo precisa às vezes. Essa aqui eu conheci já, Move Meditation, que é... Que vem do Osho, não. É do Move Osho? Meditation, a gente se inspira no Osho. Tá. A gente se inspira no Osho, tá? Mas porque o Osho, ele falava que para os ocidentais não adiantava ficar sentado. Então ele trazia a meditação no movimento.
Então, ele ia trabalhando muito a Kundalini através dos movimentos. Tem umas meditações bem fortes. Eu já fiz isso num retiro. Que a gente fica dançando que nem louco. Que nem louco. E vai liberando. Ele tem meditações que ele libera raiva. São bem interessantes. Sim. E o Move Meditation, lógico, que a gente também trabalha fortemente quando a gente está num exercício físico. Tem muitas pessoas que não meditam, mas fazem um esporte. Não é fazer esporte com um amigo. Vamos andar de bicicleta. Não, é fazer esporte ali focado, centrado. Isso é um processo, né, de meditação. Sim. Eu tenho que ficar atenta no horário. E meditação para gestantes, né? Que a gente também trabalha aí com meditação para gestantes. Ou seja, elas têm um leque de possibilidades bem amplo, né? É que, na verdade, hoje a gente está muito focado. Hoje, quem dá as meditações são os nossos alunos. Eu e Dianelli, a gente vai para empresas, né? A gente geralmente vai para empresas, dá meditação nas empresas, ou ainda palestras. Eu fui até numa empresa, agora, há pouco tempo, que 10 chama... minutos? Só? Peraí, então a gente vai ter que correr. Então, eu fui para uma empresa que chama Terreos, que eu fui dar uma meditação e uma vivência sistêmica para mulheres. Eles fizeram um evento. E é um agronegócio. Então, imagina que interessante. Então, o Meditation for You é uma escola onde a gente forma outros instrutores de meditação. Tá. Eu vou dar uma acelerada agora, que ainda quero jogar tarô para você. A gente tem que brindar. E aí eu quero falar uma coisa da alma do negócio. Então deixa eu falar primeiro aqui. A gente tem uma frase que é muito famosa, que é: propaganda é a alma do negócio. E aí, antes de vir para cá, eu falei, puxa, mas hoje em dia tá meio invertida essa frase, né? Então, a questão é: a propaganda é a alma do negócio ou o negócio é que é a alma da propaganda? Como é que a gente interpreta isso? Que o negócio é a alma. Deixa eu já ainda abrir. Vai abrindo. Eu quero falar um pouquinho sobre a alma do seu negócio. Quando eu tive a experiência com Deus na Índia, que eu abri os olhos e tudo estava dourado, e que eu queria tanto ver quem era Deus, e ele me mostrou que é tudo, que é o teto, é o chão, é esse microfone, essa água, é você, é ele que está ali atrás das câmeras. E também é tudo que é matéria, porque tudo veio da origem da Terra, né? Daqui, desse lugar onde nós estamos. Quando a gente vai também olhando para o olhar sistêmico, onde as consciências, que é isso que eu trouxe, da nossa telepatia, cria uma consciência, o nosso negócio tem uma alma. E a gente conseguir entender o que essa alma quer nos dizer, isso abre um caminho enorme de sucesso. E é por isso que eu desenvolvi a Alma do Seu Negócio, que é um workshop. A primeira edição vai acontecer dia 6 de maio, aqui em São Paulo. Então, esse é o projeto novo dela. Esse é o meu projeto novo, onde a gente vai trabalhar, não só olhar para a alma do negócio, o que ela quer que você faça, o que não está legal dentro da empresa. E a gente olha isso de forma fenomenológica, sistêmica. Mas também traçar um plano de ação, porque é aquilo que eu falei da disciplina. A disciplina, ela fecha todos os pontos. E a disciplina, quando a gente vai para a Índia, a gente tem que fazer a sadhana, que é todos os dias, 5 horas da manhã, acordar, rezar, acontecer. E aqui, quando a tua alma do seu negócio disser para você, dentro dos exercícios, qual o caminho que seria o caminho do sucesso, o que está faltando ali, o que você vai fazer no dia a dia para implementar isso que está faltando. Então, é um projeto onde a gente liga, sim, uma visão mais espiritualista ou mais holística, no sentido não holística... É uma holística mesmo. É uma visão de cima, Uma visão de cima, onde a gente consegue entender que a gente não é só uma... Não adianta a gente sair fazendo, porque tem um monte de gente fazendo e não tendo sucesso. Sim. E por que as pessoas que estão fazendo não estão tendo sucesso? Porque elas não escutam o que precisa ser escutado. Ou porque a pessoa está emaranhada com o seu sistema, ou porque a alma da empresa tem uma ranha ali que precisa melhorar. E tudo se concretiza na ação prática depois. Então, para quem quiser, dia 6 de maio aqui em São Paulo, entre em contato. Só queria falar uma coisinha sobre a meditação, que a gente falou os benefícios da meditação. Você chegou a falar? Acho que você não falou, né? Não. Eu vou só citar. Reduz estresse, aumenta a concentração, melhora a memorização, raciocínio lógico aumenta, criatividade, equilíbrio emocional, dor crônica, ansiedade, imunidade
E segundo, Elba Ramalho, rejuvenesce. Aí agora eu vou fazer a tiragem das cartinhas. Eu trouxe aqui o oráculo do Código do Graal, que eu acho que é bem feminino, né? Acho bem interessante. Aí você vai tirar uma cartinha, eu vou ler para você. E tá valendo para todo mundo que está assistindo também. Os recados são para todos. Então, você cortou, me deu vontade tanto de pegar esse primeiro, mas deixa eu sentir sempre. Só um minutinho. Tá. Importante sentirmos. É você que tira. Eu sei, mas acho que é essa mesmo. Achei que você ia fazer. Amor. Olha, adorei. Vamos ler sobre o amor. Como ela falou no começo, até o amor está baseado na fé, né? Sim. Amor. Deixa eu ir no índice. Já vai sorteando esse aqui. Esse aqui é o que eu tiro sempre, que é da alquimia. E aí eu já leio os dois. Nossa, eu peguei em Vênus. Ah, você já sabe qual que é? Não é Vênus? Acho que é. Tem que olhar aqui. Meditação. Cadê o amor? Aqui. Isso aqui demora um pouquinho. Chamada. Carinho. Posso ir procurando Vênus aqui? Pode, por favor. Me ajuda. Ajudo. Me ajuda. Ajudo. Amor, significado da carta. O amor surge à sua frente, vertendo seu doce e delicioso néctar sobre você e a sua vida. A nossa. Você também. Amém. Chegou a hora de se banhar na radiância, no poder da cura e na energia nutritiva do amor. Graças ao amor, podemos cantar para o mundo a nossa canção, mostrando nosso dom especial. Tudo na vida e no universo vibra na sintonia do amor. O amor não só torna tudo possível, mas a tudo conquista com gratidão. O amor é seu direito por nascença. Tenha você um companheiro, um cônjuge, um namorado, uma namorada, um consorte, enfim. A presença do amor na sua vida não depende de nada nem de ninguém, exceto de você mesma, que é o que a gente falou de Deus. É você quem decide se quer ou não que a sua vida seja plena e transbordante de amor. Tudo o que você tem de fazer para mudar o jeito como o amor se manifesta na sua vida é amar a si mesma. Você não precisa dar o que não tem. A primeira coisa que precisa passar por uma transformação é seu relacionamento com a divindade. Você vê como sempre começa e fecha com o mesmo assunto. Se falta amor na sua vida, você pode se ligar com a fonte para que o amor passe a fluir na sua vida. Comece perdoando a si mesmo por qualquer coisa que tenha criado na vida e deixe que o amor entre em ação. Achou? Amém. Não achei. É Mercúrio. É Mercúrio? Vamos lá. Sol. Mercúrio saiu algumas vezes. Mercúrio é a comunicação. Sim. Esse livrinho eu sempre tiro porque ele é o laboratório do alquimista. Então, tudo que está aqui dentro... Deixa eu ver. É Mercúrio. É o contrário. Tudo que está aqui Aliás, dentro desculpa, são os é elementos... assim, peraí. São os elementos... Cadê? A gente está com um tempinho contado. Mas pode ultrapassar um pouco, né? Tá bom. Ele tá me olhando com a cara feia. A mulher fala bastante, a gente tem que falar, ué. A gente tá aqui para se comunicar. E você? Achei. Aqui? Não é Mercúrio. Mercúrio é outro. Vamos lá, não é Mercúrio. Esse aqui é o bonequinho. Mostrar a pedra? Daí a pedra. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, daqui. pode pegar. É o Mercúrio filosófico, é Mercúrio mesmo. É que tem um outro Mercúrio. É a rainha lua, a rosa branca. Olha, tem a ver com as mulheres. Que legal, tá vendo? A gente vai fazer um brinde às mulheres aqui. O Mercúrio filosófico é uma qualidade feminina compartilhada universalmente. Todos nós podemos desenvolver as habilidades receptivas. Esse princípio fornece crescente discernimento e intuição quando a sua volatilidade fluida é ativada e equilibrada. A melhor abordagem pode começar com uma profunda reflexão interior. Você será nutrida pelo imenso poder de seus sentimentos inconscientes. As reações emocionais têm grande valor e podem acabar sendo mais úteis do que as avaliações objetivas da situação. Mesmo assim, não se deixe esmagar pelas emoções ou por uma reação exagerada.
Todo problema tem solução quando chega a hora, e a sua própria persistência, tranquila, pode ser o modo mais eficaz de alcançar a mudança. A chave está na intuição. Assim como a rosa branca desabrocha sua beleza sob a luz do luar, retire sua inspiração da pacífica e profunda contemplação interior. Deixe que a sua luz interior brilhe naqueles que te cercam. E assim como a lua prateada perfura a escuridão da noite. Que lindo! Acabou, agora a gente vai abrir. Agora é só Meditando com os Anjos, que foi o meu primeiro livrinho. Ai, vou ter que botar o óculos. Posso ler? Pode. Vou ter que botar o óculos. Você abre aí. Será que eu consigo abrir essa garrafa? O poder criativo do universo está fluindo através de mim agora. Deixa eu guardar isso. O novo se constrói quando abrimos mente e coração ao poder da alma e conscientemente permitimos que a energia criativa se expresse através de nós. Dessa forma, aprendemos que o poder criativo do universo está dentro do nosso ser e que podemos, com pensamentos, sentimentos e ações positivas, criar a nossa própria realidade. Ah, tá vendo? Tem a ver com a visualização criativa também. Exato. A última vez que eu abri uma garrafa, o olho voou longe. Vamos ver se eu consigo abrir. Na hora. Tô guardando faz tempo para esse momento. Olha que delícia! Das mulheres. Será que é melhor no teto? Acho melhor tentar segurar, não? Tá. Será que vai abrir? Vai. Tira primeiro a redinha, agora isso. Se molhar aqui. Você consegue abrir, será? Posso tentar? Eu tô meio sem força. Hoje eu fiz musculação. Consegui! Vamos lá. O melhor foi Acho que vou ter que consertar o teto. Vou ter que consertar aqui. Né? Muito bom, muito bom. Cadê o seu? Não toma. Peraí. Você não toma porque você tá trabalhando ou você não toma porque você não toma? Responde essa pra mim. Ah, parabéns. Muito bem. Tchim a todas as mulheres. Tchim. Feliz mês das mulheres, né? O dia já passou, mas... Feliz mês das mulheres. A gente vai comemorar bastante ainda. Sim, obrigada, Cris. Obrigada pela sua presença. Por esse papo, adorei, viu? Adorei também. Saúde. E vamos brindar a Janelle também, né? Opa, Janelle Geller, ó. Não está presente, mas... Vou tomar. Aqui. Aqui, isso! Tchim.